Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Estão prontos para mais uma aula com a professora Kelly? Que bom que estão prontos, então vamos começar. E para começar, vamos organizar os nossos materiais. Separe o seu caderno ou uma folha de papel para anotar as atividades. E hoje nós também vamos separar uma outra folha de papel sulfite, pode ser colorida, pode ser branca, ou uma folha de papel normal que vocês tenham em casa. Separem também o lápis de escrever, a borracha, o apontador, os lápis coloridos. E para hoje, vocês também podem separar uma tesoura, a folha de papel que a professora já falou, canetinhas coloridas ou lápis coloridos. Lembrem também de ter uma mesa ou uma caixa firme ou um livro para apoiar, o caderno ou a folha que você vai escrever na hora da atividade. Então agora eu vou deixar um tempinho para que vocês organizem os materiais, anotem o número da aula, a data e eu já volto. E daí, crianças, já organizaram os materiais? Já está tudo pronto? Então vamos começar a nossa aula. E para começar, nós vamos relembrar o que aprendemos na aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, nós observamos o mapa de área verde de lazer em Curitiba. E para ficar mais fácil a visualização, a professora separou o mapa em duas partes, A parte norte e a parte sul da cidade, para que depois a professora pudesse fazer um zoom no mapa e vocês pudessem localizar com mais atenção todas essas áreas verdes das quais nós íamos ver na aula. Lembram disso, crianças? Ah, que bom! E depois a gente foi vendo a legenda, E localizando, então, as áreas verdes e os bosques, os parques no mapa e, principalmente, alguns parques, bosques, praças, memoriais que foram construídos em homenagem a grupos de imigrantes que vieram para a cidade de Curitiba. Lembram disso? Vejam lá o mapa, a parte norte da cidade, que a professora localizou alguns parques e bosques. E depois, ali na parte sul da cidade,
também fizemos a localização de parques e bosques que homenageiam os imigrantes que vieram para cá. Aí a professora mostrou algumas imagens, né? Lá do Parque Tingui, do Memorial Ucraniano, conversamos bastante sobre esse memorial. A professora também passou um vídeo lá do programa Linhas do Conhecimento, contando um pouquinho e mostrando o Memorial Ucraniano. E aí nós vimos no mapa, né, qual é o bairro que está localizado o Parque Tingui, aonde fica o Memorial Ucraniano. Depois disso, a professora mostrou a Praça da Ucrânia. Lembram disso, crianças? E localizou no mapa, então, a Praça da Ucrânia, que fica lá no Bigorrilho. Muito bem. Depois conversamos sobre o Bosque de Portugal, que foi uma homenagem aos colonizadores portugueses. O Bosque de Portugal fica, então, lá no Jardim Social. Muito bem. Logo em seguida, conversamos sobre a Praça Zumbi dos Palmares, que foi a contribuição das tradições africanas, né, para o Brasil e para Curitiba também, para a formação da nossa população. Nós vimos bastante coisa sobre a praça, inclusive um vídeo, e também localizamos que a praça fica lá no bairro Pinheirinho. Depois disso, nós vimos o Portal Italiano, né? E conversamos um pouquinho sobre a localização desse portal e a importância dele, que homenageia os imigrantes italianos ali do bairro de Santa Felicidade. Vejam lá aonde localiza-se o Portal Italiano. Depois conversamos sobre o Bosque Alemão, né? E vimos que o Bosque Alemão é uma homenagem à cultura e às tradições dos imigrantes alemães, né? Que eles trouxeram aqui para Curitiba. Vimos também um vídeo sobre o Bosque Alemão e vimos que ele se localiza lá no bairro Vista Alegre. Muito bem. Aí conversamos sobre o Memorial Polonês, que foi inaugurado em 1980, né? Lá no Centro Cívico. Vimos também um vídeo sobre o Memorial Polonês lá no Bosque do Papa e vimos que ele se localiza ali na região do Centro Cívico. Certo, crianças? E hoje, na nossa aula, nós vamos continuar conversando sobre esses grupos de imigrantes e esses bosques, parques, memoriais e praças que trazem homenagens, né? Recebem nomes e trazem homenagens a esses grupos de imigrantes. Então, nós vamos continuar falando sobre as contribuições de diferentes grupos étnicos para a cidade de Curitiba. Certo? Vamos conversar mais um pouquinho, então, sobre esses lugares? Vamos lá? Na aula de hoje, então, nós vamos observar e conversar sobre o Memorial Árabe. Vejam lá as imagens do Memorial Árabe. Ele é uma grande referência à etnia árabe em Curitiba e é uma homenagem à cultura do Oriente Médio. No prédio do Memorial Árabe funciona uma biblioteca. E essa biblioteca é também especializada em literatura árabe, né? O prédio lembra, assim, uma arquitetura de edificações modernas, dos povos do deserto, né? E tem vários lugares e várias coisas que nos remetem a esses povos do Oriente Médio. Vou mostrar mais uma imagem aqui para vocês, onde nós podemos observar os vitrais e algumas bandeiras de países árabes que ficam em exposição lá no Memorial Árabe. Lá nesse memorial também nós temos um pedestal de mármore, onde tem a escultura representativa do escritor Gibran Khalil Gibran. Ele era filósofo, poeta, escritor e pintor libanês e escreveu muitas frases e poemas inspiradores, como esse poema, né, que está ali na imagem. Vamos ler o poema, então? Não vos esqueçais que a terra ama sentir os vossos pés descalços.
Não vos esqueçais que ao vento agrada jogar com os vossos cabelos. Gibran Khalil sobre a simplicidade. Que coisa linda, né? Quantas palavras bonitas que remetem, então, a essa cultura do povo árabe, certo? Vamos ver aonde está localizado o Memorial Árabe em Curitiba? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? Então, o Memorial Árabe está ali no Centro Cívico. Vou contornar para vocês. Observem lá. Vou contornar novamente, para quem não viu, Memorial Árabe. Ele fica perto do Colégio Estadual do Paraná e do Passeio Público. E também de um shopping ali da cidade, certo? Agora, vamos assistir um vídeo curtinho do programa Linhas do Conhecimento sobre o Memorial Árabe? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Memorial Árabe de Curitiba. Inaugurado em dezembro de 1996, este memorial foi construído em homenagem aos povos árabes. Localizado bem no centro da cidade de Curitiba, do ladinho do Passeio Público e do Colégio Estadual do Paraná, um pouco mais de 140 metros quadrados, ele tem o formato de um cubo e está colocado sobre um espelho d'água. Sua abóbada, colunas, arcos e vitrais remetem ao estilo das edificações mouriscas, uma arte desenvolvida pelos árabes. Além disso, sua forma cúbica faz lembrar uma versão mais simples e colorida da famosa Kaaba, também chamada de Casa Sagrada, que é um centro de peregrinação da tradição islâmica situada na cidade de Meca, na Arábia Saudita. No interior da construção, funciona o Farol do Saber Gibran Khalil Gibran. O memorial é local para pesquisa e atividades da cultura árabe e também possui uma biblioteca especializada, onde o leitor é levado ao universo dos contos da Mil e Uma Noites. A biblioteca é pública e oferece um espaço para leitura e empréstimo de livros. Neste belíssimo farol, podemos nos aventurar pelo acervo com grandes títulos sobre a cultura, a religião e a literatura árabe. Lá, você também encontrará a contadora de histórias, que recebe os visitantes e estudantes de uma maneira lúdica e encanta a todos com suas histórias. O Farol do Saber leva o nome do filósofo libanês que marcou época ao produzir obras literárias respeitadas em todo o mundo. Khalil Gibran foi um filósofo, escritor, poeta e pintor. Sua obra reflete a espiritualidade e os princípios que levam aos patamares mais altos da alma humana. A praça que abriga o memorial também leva o seu nome, e tanto nela quanto dentro da biblioteca podemos encontrar bustos homenageando esse grande pensador. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. E daí, crianças, gostaram de conhecer o Memorial Árabe? Não é muito comum que a gente visite esses espaços na nossa cidade, né? Às vezes com a escola, mas assim, com os familiares, com os responsáveis, não é comum que a gente vá até esses lugares. Mas esse memorial, ele tem muita riqueza da cultura árabe para contar e para mostrar para a gente. Vamos localizar no mapa, então, aonde fica o Memorial Árabe aqui na nossa cidade. Vamos lá? Então, o Memorial Árabe fica aqui próximo ao Passeio Público, na região do centro. Vou colocar aqui um círculo para mostrar aqui no mapa, certo? Vamos continuar, então, a nossa aula e vamos agora conhecer um pouquinho da Praça da Espanha. Vocês conhecem a Praça da Espanha? Poucos falaram que sim, né? Então, a Praça da Espanha é uma homenagem aos imigrantes espanhóis que tiveram bastante influência na formação da cultura brasileira. Pela sua localização, a Praça da Espanha é um dos polos culturais e gastronômicos de Curitiba. Vamos observar mais algumas imagens aqui da Praça da Espanha
E nessa imagem nós podemos ver a biblioteca, né, o farol ali do saber, que tem também bastante coisa de leitura de autores espanhóis e também leva o nome do escritor Miguel de Cervantes. Vamos observar mais algumas imagens aqui, vamos lá. Olha lá, mais uma imagem da Praça da Espanha, mostrando que ali nós temos também a Feira de Antiguidades, que acontece aos finais de semana. Nessa feira, nós temos vários produtos e muita gente se interessa por esses produtos mais antigos, então já é um marco a Feira de Antiguidades da Praça da Espanha. Ali nós também temos a Casa da Leitura do Miguel de Cervantes, como a professora já falou, né? E essa Casa da Leitura recebe o nome em homenagem ao escritor espanhol Miguel de Cervantes. Ali nós temos uma pintura dele, tá? Vamos ver então aonde fica a Praça da Espanha? Vamos lá? A Praça da Espanha fica no bairro Bigorrilho. Vou contornar aonde está a Praça da Espanha. Olhem lá, Praça da Espanha, no bairro Bigorrilho. Agora nós vamos conhecer um pouquinho a Praça do Japão. Vocês já ouviram falar sobre a Praça do Japão? Já tiveram a oportunidade de visitar a Praça do Japão? A Praça do Japão, ela é uma homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram na cidade de Curitiba há muito tempo atrás. Vamos dar uma olhadinha aqui na Praça do Japão, nas imagens que a professora trouxe para vocês. Vejam aqui, né, nós temos o portal japonês e o memorial da imigração japonesa. Também funciona ali a Biblioteca Municipal da Praça do Japão. O nome dessa biblioteca é Hideo Handa, em homenagem ao escritor de origem japonesa, né, nipônica, onde estão disponíveis as publicações em japonês e também a casa de chá. Veja que interessante, ali é bem conservada essa cultura japonesa, né? Se vocês tiverem a oportunidade de visitar ali essa biblioteca, vocês vão ver que as pessoas que atendem ali, principalmente aos finais de semana, elas explicam muitas coisas sobre a cultura japonesa, sobre a literatura, a forma de escrita, os rituais. Então é tudo muito bem explicado, né? E as pessoas estão sempre muito disponíveis a atender, né, as crianças, os visitantes e também a explicar muitas coisas da cultura japonesa. Lá também na Praça do Japão, nós temos ali a parte das dobraduras, né, do origami, né, as dobraduras de papel. Vejam lá que a professora colocou algumas imagens para mostrar essas dobraduras, essa arte, né, que é muito difundida entre a cultura japonesa, certo? Mas vocês sabem onde fica a Praça do Japão? Não sabem? Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Vamos lá. A Praça do Japão fica ali no bairro Água Verde. Vou contornar para vocês a Praça do Japão. Vou contornar novamente, tá? Para vocês verem ali aonde fica a Praça do Japão. E nós vamos, então, nesse momento, assistir a um videozinho do programa Linhas do Conhecimento para que vocês conheçam a Praça do Japão e vejam tudo que a professora já falou. Vamos lá? A Praça do Japão localiza-se na Avenida 7 de Setembro com a Avenida República Argentina, no bairro Água Verde, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. A praça é uma homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram a Curitiba em 1910. A capital paranaense possui a segunda maior comunidade japonesa do Brasil e hoje abriga mais de 32 mil descendentes de japoneses. Seu projeto foi iniciado em 1958 e a praça concluída em 1962. Uma reforma em 1993 incluiu o portal japonês e o memorial da imigração japonesa.
A Biblioteca Ide Ohanda inaugurou em 2008 e disponibiliza acervos da literatura japonesa e mangás. É possível também conhecer as dobraduras de papel, origami e a arte floral, ikebana. A praça conta com a réplica do Templo Dourado de Kyoto, com 11 metros de altura e com uma garça em bronze no topo, doada por uma comitiva japonesa da cidade de Himeji. A estátua Paz 3031, do artista plástico japonês Baku Inoue, faz referência à bomba atômica de Hiroshima. A obra desse escultor simboliza a urgência da paz entre as nações. Em uma área arborizada de 14 mil metros quadrados, existem espalhadas pela praça 30 cerejeiras enviadas do Japão pelo Império Nipônico e 6 lagos artificiais nos moldes japoneses. O Buda no Lago marca a irmandade entre Curitiba e Himeji e transmite a paciência e a arte dos japoneses no Brasil, desde 1908. O budismo é praticado por cerca de 55% dos japoneses. Para eles, Buda é um título atribuído a qualquer entidade que alcance o nirvana, um estado de plenitude espiritual. A lanterna esculpida em pedra foi doada pela Assembleia Legislativa de Hyogo, região japonesa co-irmã do Paraná, em 1979. A Praça do Japão também é tradicional por sediar importantes eventos e uma variada programação relacionada à cultura nipônica. Informações sobre aulas e oficinas podem ser adquiridas na própria biblioteca. E daí, crianças? Viram quanta coisa interessante lá na Praça do Japão? Bacana, né? Quanta coisa sobre a cultura japonesa que às vezes a gente nem se dá em conta que tem tanto material assim disponível para pesquisa, para conhecimento e etc. Vamos localizar aqui no mapa então a Praça do Japão? Vamos lá? A Praça do Japão, ela fica mais ou menos aqui nessa região, ó, do Água Verde, no bairro Água Verde, tá? Muito bem. E vejam que o nosso mapa está ficando recheado de memoriais, praças, bosques, que fazem homenagem, então, aos imigrantes que chegaram em Curitiba. Para homenagear os japoneses, os imigrantes japoneses, nós também temos um outro memorial. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem? É o Parque Centenário da Imigração Japonesa. Esse Parque Centenário da Imigração Japonesa, ele fica localizado às margens do Rio Iguaçu, lá no bairro Uberaba. E ele é muito significativo para a comunidade japonesa, né, para a população de Curitiba. E ele foi construído em homenagem aos 110 anos da chegada dos imigrantes japoneses no estado do Paraná. Vamos ver aonde fica localizado, então, no mapa, o Parque Centenário da Imigração Japonesa. Vamos lá? Fica no bairro Uberaba. Vejam se vocês estão localizando mais ou menos aonde pode ser que tenha esse Parque Centenário da Imigração Japonesa. Vamos ver se vocês estão craques em leitura de mapa. Vamos lá. Quando a gente se refere a parque, a gente está pensando ali em uma área verde, né? Então eu vou contornar aqui para ajudar vocês na localização. Será que vocês acertaram? Será que vocês conseguiram encontrar ali o Parque Centenário da Imigração Japonesa? Eu tenho quase certeza que sim, né? Vamos colocar aqui no mapa, então, aonde fica localizado esse Parque Centenário da Imigração Japonesa? Vejam lá, o bairro Uberaba e aqui o Parque da Imigração Japonesa, tá? Muito bem. E agora que nós já conversamos sobre a imigração japonesa, falamos um pouquinho assim, né, dos origamis, que são essas dobraduras, que tal nós fazermos uma dobradura de papel? O que vocês acham? A professora colocou ali na tela para vocês terem noção do que nós vamos fazer, né? Então nós vamos dobrar papel. Origami significa ori, dobrar, e kami, papel. Então, vamos dobrar papel?
Para fazer a dobradura do cachorro, você precisa de uma tesoura, canetinhas coloridas ou lápis coloridos e uma folha de papel sulfite branca colorida ou outra folha que você tenha. O primeiro passo é fazer um quadrado com a folha e, para isso, vamos dobrar a folha na diagonal. Depois da dobra, com a tesoura, vamos cortar a sobra do papel. O papel ficará no formato de um triângulo. Agora, vamos dobrar as orelhinhas de um lado e do outro. Vire a folha e faça uma dobrinha na parte inferior. Pegue as canetinhas ou os lápis de cor e desenhe os olhos, o nariz, a boca e as manchas das orelhas. Pronto! Seu cachorro está pronto para a brincadeira. E daí, crianças, foi bacana fazer a dobradura do cachorro? Eu tô com meu cachorrinho aqui, ó. Eu confesso para vocês que eu tenho uma certa dificuldade em fazer dobradura, mas a do cachorro ficou muito perfeita. Vamos continuar a nossa aula, então, observando esta imagem aqui. Vejam lá. Nesta imagem, nós temos o roteiro do ônibus da linha Turismo de Curitiba. E nesse ônibus, né, vocês vão ver ali, nós temos alguns pontos turísticos da cidade nos quais você pode parar, descer, conhecer, né? E dentre esses pontos turísticos, nós temos alguns que foram falados na nossa aula. Então, observem lá que a professora vai marcar para vocês. Nós temos o Memorial Árabe, o Bosque do Papa, né, o Memorial Polonês, o Bosque Alemão, o Parque Tingui com o Memorial Ucraniano e o Portal Italiano. Então, gente, se vocês tiverem oportunidade em algum momento, né, de sair com os seus responsáveis para conhecer melhor a cidade de Curitiba, lembrem que, né, nessa linha turismo existe essa possibilidade de você passear por esses pontos turísticos, né, e pontos que homenageiam imigrantes aqui que chegaram em Curitiba por meio desse ônibus, certo? Vamos então agora continuar a nossa atividade da aula passada? Vamos lá? Na aula passada, a gente fez essa tabela. E nessa tabela, vocês teriam que colocar o nome de alguns imigrantes e a praça, memorial, parque ou bosque que faz referência e homenagem a esses imigrantes. Na aula de hoje, a professora falou sobre outros imigrantes, né? Então, falamos sobre os árabes, falamos sobre os japoneses e dos imigrantes espanhóis. Então, vamos completar essa tabela, vamos colocar mais alguns imigrantes ali e os lugares que fazem referência a eles na cidade? Tempinho para vocês!
aí, crianças, conseguiram terminar de completar essa tabela? Espero que sim. Mas se vocês não terminaram, não tem problema, porque nós vamos fazer mais uma atividade e aí vocês terão tempo para fazer a segunda atividade e também para terminar de completar a tabela, tá bom? Vamos então anotar a nossa segunda atividade? Vamos lá? Atividade 2. Escreva frases sobre os imigrantes e suas contribuições culturais para a cidade de Curitiba. Nessas aulas, nós conversamos bastante sobre os imigrantes, os lugares da cidade que fazem referência a eles e conhecemos também um pouquinho da cultura desses imigrantes. Então agora vocês vão escrever algumas frases falando sobre a importância da colaboração desses imigrantes para a nossa cidade, referenciando os lugares, né, que homenageiam esses grupos de imigrantes. E também podem, inclusive, falar sobre os parques, bosques ou memoriais que fazem referência aos imigrantes e que vocês já conhecem. Se quiserem, também podem fazer algum desenho, alguma representação dos imigrantes que vocês acharam a cultura, conheceram a história deles e acharam mais interessante, ok? Tempinho para vocês!
Conseguiram terminar a atividade 1 e 2? Que bom, crianças! E assim a gente vai encerrando a aula. Nessas aulas, nós vimos que as contribuições dos imigrantes foram reconhecidas com a construção de parques, de bosques, de memoriais, com nomes de ruas, e tudo isso ajudou a marcar a contribuição desses grupos de imigrantes para a formação da cidade de Curitiba. Vamos encerrar então a nossa aula? Vamos lá? Para encerrar, nós vamos revisar o que aprendemos. Hoje, nós reconhecemos parques, bosques e praças que mostram a cultura de grupos de imigrantes em Curitiba. Também identificamos as contribuições culturais de diferentes grupos étnicos para a formação do município de Curitiba. E fizemos atividades. E hoje, inclusive, fizemos uma dobradura, né? Crianças, eu me despeço de vocês, beijos e abraços virtuais e até a próxima aula!